É, galera, não é clickbait. Um dos maiores fundos imobiliários da nossa bolsa, o Iridio, deixará de existir. O Iridio, por muito tempo, foi o queridinho de muitos. Inclusive, em períodos de subscrição, a cota nem caía, porque as pessoas compravam o fundo direto. Mas ele será incorporado com outro fundo da mesma gestora e você precisa entender todo o processo, porque senão você vai deixar dinheiro na mesa. Eu separei esse vídeo em duas etapas. A primeira etapa, vamos entender quem é o Iridio e quem é o Irim. E na segunda etapa, que é a maior parte do vídeo, vamos entender todo esse processo de subscrição e incorporação do fundo e para você o que você pode fazer para ganhar um dinheiro nessa operação. Então escorrega aquele like, curta, compartilhe, mande para outras pessoas, que eu sei que muitas pessoas têm o Iridium na carteira. Vamos lá. Como prometido, do lado esquerdo nós temos o Iridium e do lado direito nós temos o Irim. O Iridium hoje está sendo negociado com preço de cota de R$ 60,80, tem um dividend yield na casa dos 15,5% e nos últimos 12 meses teve uma valorização negativa de 5%. De outubro de 2020 para cá, o Iridium ele não tem tido lá grandes resultados. Você pode ver que ele chegou aqui aos R$ 83 o preço da cota, mas de lá para cá a cota ela só cai, com alguns sobressaltos de alto, mas via de regra a tendência é sempre de baixa para as cotas do Iridium. Com relação ao Irim, tem um preço de cota de R$ 67,00, tem o dividend yield ali bem alinhado com o Iridium, 15% aproximadamente, e nos últimos 12 meses teve uma variação positiva de 3%. É um fundo criado em 2020 e tem lateralizado bastante sem apresentar grandes valorizações. Com relação ao preço de fato, né, para saber se a cota ela está barata ou cara, o Iridium ele tem um P sobre VP de 0,73, ou seja, o preço da cota que o Iridium está sendo negociada hoje tem um desconto de 27%. Numa linha parecida, o Irim tem um desconto de 22%. Então, os dois têm sido negociados com um desconto bastante interessante. O Iridium ele tem um número de cotistas hoje de 276 mil cotistas, é um dos maiores fundos da bolsa, enquanto que o Irim tem 2.500 cotistas somente. Então, um fundo bem menor, e a gente já vai explicar o porquê que o Iridium, que é o fundo, o IRI, que é o fundo menor, vai incorporar o Iridium. O Iridium ele distribui cerca de 84 centavos por cota, enquanto que o Irim 90 centavos por cota. O Iridium ele tem um patrimônio de 3 bilhões, ou seja, muito grande, enquanto que o Irim tem um patrimônio de 166 milhões. Vamos analisar agora a distribuição da carteira do Iridium e do Irim. O Iridium ele tem cerca de 80% dos seus ativos em CRI, o que é normal, é um fundo de CRI, e o restante, 16%, em outros fundos. Depois você tem caixa, fundos de renda fixa e LCI. Com relação aos indexadores dos contratos aqui, o fundo está atrelado a uma das coisas mais importantes que você precisa analisar num fundo de papel. Cerca de 70% dos CRIs que o fundo possui em seu portfólio estão atrelados ao IPCA, que nada mais é do que a inflação. Olhando para o Irim, cerca de 88% dos ativos do fundo estão em CRI, 6,7% em outros fundos, o restante caixa, ações e fundos de renda fixa. Então você já tem uma pequena diferença de portfólio com relação ao Iridium. Com relação aos indexadores, segue uma linha parecida. 70% do que o fundo tem em seu portfólio está atrelado ao IPCA, depois CDI e o restante taxa pré, GPM, CDI e outras coisas mais. Liquidez. Nós já vimos que o Iridium é um dos maiores fundos imobiliários da bolsa, enquanto que o Irim é um fundo bem menor. A liquidez do Iridium ela é bem interessante, cerca de 57 milhões em negociações diárias e um preço de fechamento de 68 na data da divulgação desse relatório. Com relação ao Irim, é muito discrepante a diferença. Chega ali a 440 mil, mais ou menos, não chega nem a milhão. Aqui eu quero mostrar para vocês a distribuição de dividendos por cota, o dividend yield e a rentabilidade gross up. Rentabilidade gross up é quando você pega o que o fundo tem distribuído ou o que o fundo tem apresentado de rentabilidade e compara com a renda fixa. Em junho de 2025, o fundo ele distribuiu 84 centavos, que dá um dividend yield levemente superior a 1%, e se formos comparar isso com a renda fixa, seria ali mais ou menos 108% do CDI. Então, é uma rentabilidade bastante interessante que o fundo entregou de dividendos. Quando vamos para o Irim, em junho de 2025, o rendimento por cota foi 90 centavos,
Um dividend yield também levemente acima de 1%, 1,04, enquanto que o Iridium foi 1,01. A rentabilidade grossa CDI dá um CDI de 111,7%. Então, tanto o Iridium quanto o Irim, eles apresentaram nesse último mês a rentabilidade superior à apresentada na renda fixa. Analisando o comparativo de rentabilidade do Iridium com outros benchmarks, o Iridium ele perde de todos. Surpresa zero, né? Ele perde do CDI, ele perde do Ibovespa e ele perde do IFIX. Então, tanto o Iridium quanto o Irim, eles perdem de todos os benchmarks. Então, agora que você já tem um contexto de Iridium e Irim, já sabe preço de cota, dividend yield, como ali funciona, rentabilidade com outros benchmarks, liquidez, tamanho do fundo, patrimônio. Então, agora vamos à notícia em si, que eu sei que você quer. Vamos entender esse processo e como isso vai funcionar. Vamos lá. Eu trouxe aqui a notícia da Suno, mas eu quero que vocês entendam que a gente vai analisar primeiro o que saiu no mercado, depois o que saiu no fundo. Eu quero que vocês tenham um contexto geral do que vai acontecer, para depois levar vocês para análise específica, porque, como eu falei, não é simples de entender, mas você vai sair daqui sabendo tudo. Vamos lá. O processo depende da aprovação dos cotistas e deve durar pelo menos até novembro. A intenção, segundo a empresa, é criar uma carteira sólida dentro do segmento multiestratégico, que passará a deter de forma combinada imóveis, CRIs, cotas de outro fundo, ações de empresas ligadas ao setor imobiliário. Então, o Iridium ele deixaria de ser um fundo exclusivamente de CRI e passaria a integrar o IRIM, que tem esse objetivo de ser multiestratégico. Então vamos lá, qual vai ser a primeira etapa desse processo? O Iridium ele convocará uma Assembleia Geral Extraordinária, uma AGE, para realizar a 13ª emissão de cotas com o objetivo de captar 120 milhões de reais. E ele irá pegar esse dinheiro para fazer a aquisição de cotas de um FII monoativo, ou seja, um único imóvel. Após essa etapa, ou seja, a segunda etapa qual será? A dissolução e a liquidação do fundo mediante a integralização da totalidade dos seus ativos para o IRIM, que também fará uma nova oferta de cotas. Ao fim desse processo, o Iridium será liquidado e os cotistas receberão um valor em dinheiro além de cotas do IRIM. É isso aqui que eu quero que vocês atentem. Os cotistas receberão o valor em dinheiro, mas você vai ver o que você precisa fazer para receber esse valor. Então, a primeira cota será: o Iridium vai fazer uma subscrição para comprar cotas de um ativo, de um único ativo. Após essa primeira etapa, a segunda etapa será a dissolução e a integralização das cotas do Iridium ao IRIM. Só que o IRIM ele também irá fazer uma nova subscrição. Por quê? Porque ele vai precisar pegar essas cotas do Iridium e dar esse valor aqui também aos cotistas, além de reforçar o seu caixa. Já o IRIM, o fundo muito mais novo e menor, com patrimônio de 166 milhões ou R$ 86,50 por cota, e com um pouco mais de 2.500 investidores. Só que, lembra que eu falei no vídeo o porquê que um fundo menor vai incorporar o Iridium, que é muito maior? A diferença é por ser um fundo multi-estratégia, ou seja, tem mais liberdade nas alocações e mais velocidade para realizar alterações de portfólio. A expectativa da Iridium, que é a gestora, é que ao final do processo, cada 10 cotas do Iridium renda ao investidor 9 cotas do IRIM e R$ 61,80 em dinheiro. Então, calma lá, calma lá, calma lá. Por que o Iridium está sendo adquirido por um fundo menor? Porque esse fundo menor, em sua constituição, ele é multi-estratégia, ou seja, ele tem uma flexibilidade, uma facilidade de fazer outros negócios que o Iridium não tem. Então o Iridium ele estava travado e a gestora não conseguia mais alavancar esse fundo, fazer ele crescer. Como é que vai acontecer essa integralização das cotas? Se você tem 10 cotas do Iridium, elas virarão 9 cotas do IRIM. Além disso, além de você ganhar as cotas do IRIM, você vai receber até R$ 61,80. O que eu falei até aqui é a parte da notícia lá da Suno. Agora o que a gente vai entrar é nas especificações que a própria gestora produziu. Então vamos lá, o resumo da transação. O Iridium ele vai fazer uma oferta primária, ou seja, vai fazer a emissão de novas cotas para adquirir 120 mil milhões de reais para comprar participação em um único ativo. Olha como é que fica mais fácil de entender.
O segundo passo, o IRIM também vai fazer uma subscrição para levantar até 3,5 bilhões e fazer essa aquisição do irídio. Os cotistas do irídio não vão existir mais. Esse fundo não vai existir. Eles vão direto para o IRIM. E que nós já vimos que a proporção de migração de cotas será de 10 para 9 e você ainda receberá a diferença de R$ 61,80. E que imóvel é esse que está sendo negociado nessa transação toda? É um imóvel com valor de 100 milhões, é um fundo, é um FII single asset de tijolo, ou seja, é um único ativo. O imóvel do FII é um prédio comercial AAA, ou seja, extremamente bem localizado e um imóvel muito bom, de alto padrão, localizado na zona sul de São Paulo. E um excelente ponto de entrada no ativo, imóvel sem risco de construção em região nobre e com crescimento de ocupação. Então, esse é um ativo muito específico que o fundo está atrás, de altíssima qualidade, com uma probabilidade muito grande de rentabilizar. E por que isso tudo, segundo a gestora, está acontecendo? O objetivo base é monetização de ativos e aproveitar distorções de mercado. Então, segundo a Iridium, que é a gestora, esse fundo monoativo e essa operação, ela está aproveitando distorções, então ela está rentabilizando mais do que deveria normalmente. Destravar valor na carteira e maximizar retorno. Ou seja, o Iridium ele era um fundo mais travado, focado principalmente em CRI. Migrando esse fundo para um fundo multi-estratégia com mais opções e mais facilidade e flexibilidade de negociações, você vai destravar esse valor na carteira. Depois, diversificação de portfólio e diluição de risco. E depois, a distribuição do resultado retido e a amortização parcial do fundo. E é agora que você precisa prestar maior atenção. Vamos lá. A amortização do irídio com a entrega de cotas para o IRIM é considerado para fins legais equivalente a uma venda do irídio. Se você é investidor de fundos imobiliários, você sabe que não tem a isenção que as ações têm, até 20 mil. Fundos imobiliários, qualquer ganho de capital, você precisa pagar imposto. E essa negociação com a amortização do irídio e incorporação pelo IRIM é considerado como uma venda de fundos imobiliários. Devido a isso, eventual ganho de capital é sujeito à tributação para os cotistas do irídio. Ou seja, se você oferir ganho de capital, talvez você precise pagar imposto sobre essa operação. Caso os cotistas do irídio não informem o seu custo médio, lembra que eu falei no começo do vídeo que você vai precisar ficar atento a essa operação? É por conta desse momento aqui. Será assumido pelo administrador o menor preço histórico, R$ 57,51 para fim de cálculo do imposto. Por isso, é fundamental o envio do preço médio pelos cotistas. É isso aqui, ó. Você precisa enviar, entrar no SEI, que é o cadastro do investidor eletrônico do investidor, a ver o preço médio que tem o Iridium na sua carteira e comunicar à gestora, de forma a minimizar o imposto e maximizar o retorno do cotista. A base de cálculo da alíquota será o ganho de capital é de 20%. Então, o imposto devido por cota é igual à cota de referência, que é a cota que está sendo negociada pelo patrimônio que o fundo vale, menos o custo médio vezes o percentual. O custo médio será informado por vocês, a cota de referência é o quanto que ela vale de acordo com o patrimônio que o fundo possui. É o P sobre VP, preço sobre valor patrimonial. Então, valor patrimonial, ele entra aqui. Caso o custo médio informado seja maior que a cota de referência do irídio, não haverá ganho de capital e, consequentemente, não será devido imposto. Ou seja, se o seu preço médio for maior do que R$ 81,18, legalmente você não aferiu lucro, então você não vai precisar pagar imposto. Se o seu preço médio do fundo ele é menor do que esses R$ 81,18, você vai auferir ganho, vai ser considerado como ganho nessa operação e você vai precisar pagar aí 20% de imposto sobre o valor, sobre o ganho, tá? Então vamos aqui aos exemplos. Exemplo 1. Cotista informa o custo médio de R$ 75,00. Então o imposto devido é o valor da cota de referência, o custo médio, que é o que você informa, vezes 20%. Então, será igual a R$ 1,24. Então, no final dessa operação, você vai receber de amortização R$ 3,49, que é a diferença entre os R$ 4,73
que você ganharia por cota nessa operação, por cota que você tem no irídio, menos o imposto devido. Calma aí, calma aí. Você nessa operação, se o teu custo médio é R$ 75, você iria ganhar R$ 4,73 por cota no final que você tiver no final dessa operação. Só que o teu preço médio é R$ 75. Então você desconta o valor de referência vezes o alíquota da base de cálculo e você vai ter que pagar R$ 1,24. Só que esse R$ 1,24 já vem descontado, você já vai receber esse dinheiro com desconto. Você não vai precisar emitir DARF, fazer nada. E você, no final, vai receber ali R$ 3,50 ali, aproximadamente líquido. Exemplo 2. Você informou que o seu custo médio de aquisição do Iridium é R$ 95. Então, o imposto devido é zero, porque nós já falamos que se o seu custo médio for maior do que o preço de referência, você não vai auferir ganho nessa operação. Então, você não vai pagar imposto e você vai adquirir R$ 4,73 por cota. Exemplo 3. O cotista não informou o seu custo médio. Esse aqui é o pior momento. O imposto devido é o preço de referência, R$ 81,18, menos R$ 57,51. Lembra? Aqui, ó. Caso o cotista do irídio não informe o seu custo médio, será assumido pelo administrador um menor preço histórico da cota do fundo, que é R$ 57,51 para fins de cálculo de imposto. Então será R$ 81,18 menos R$ 57,51 vezes a alíquota do ganho de capital. Então você vai ter que pagar de imposto R$ 4,73. Opa! Só que R$ 4,73 é exatamente o valor que você receberia se o seu custo médio fosse maior do que o valor de referência. Então você, no final do dia, você não vai receber absolutamente nada, pelo simples fato de você não ter informado o seu custo médio de aquisição dos fundos. Não deixe de informar a gestora Iridium o preço médio que você possui dos fundos imobiliários da sua carteira. A gestora ela fez o cuidado de colocar 3 exemplos. O exemplo 1 é quando o custo médio é levemente inferior ao preço de referência. Então você vai pagar R$ 1,24 de imposto, já vai vir descontado sobre os R$ 4,73 e você recebe ali R$ 3,50. O exemplo 2 é quando o seu custo médio é superior ao preço de referência, e aí você recebe a amortização integral. Se você não informar, será considerado o menor valor, então será a maior diferença em relação ao preço de referência. Então você vai pagar a maior alíquota de imposto e, obviamente, não receberá valor algum nessa amortização. E aqui eu trago para vocês o cronograma de como que isso tudo vai acontecer. Ó, 15 de julho vai ter a convocação da Assembleia para aprovar a subscrição do irídio. 14 de agosto vai ser a conclusão da oferta primária do irídio, ou seja, a subscrição. 15 de agosto vai ser a convocação da Assembleia do IRIM para aprovar a subscrição do IRIM. Isso aqui você já sabe. E também a convocação da Assembleia do Iridium para aprovar a subscrição da oferta do IRIM pelo Iridium. Tá? Vai ter essa troca. Em novembro, 17 de novembro, é o prazo de limite de envio pelos cotistas do Iridium do custo médio da cota. Esse prazo aqui, você tem que guardar ele no travesseiro, na carteira. Não perca esse prazo. 17 de novembro, não perca esse prazo, que é o limite máximo para você enviar as cotas do Iridium. Para você não cair nesse exemplo 3 e ser considerado o menor valor, você pagar o maior imposto e não receber nada no processo. 19 de novembro vai ter o encerramento das ofertas do IRIM com a integralização dos ativos do Iridium no IRIM. 26 de novembro, a amortização do Iridium e a entrega de cotas do IRIM para os cotistas. Então, 26 de novembro, quem é cotista do IRIM não será mais, será agora cotista do IRIM, caso queira, né? Senão é só vender as cotas, e receberá também a amortização da diferença que a gente viu na imagem anterior. Não perca o prazo que nós acabamos de falar.
É muito importante que vocês entendam o processo de subscrição de um fundo, de subscrição do outro fundo, a integralização das cotas, o objetivo com que isso está sendo realizado, que é a eliminação a integralização de um fundo que é de CRI para um fundo multi-estratégia, a aquisição de um imóvel único, né, um monativo, e a amortização, os prazos e como isso deve acontecer, com você informando o custo médio para a gestora. Se você não entendeu como foi dito aqui, deixa aqui nos comentários que eu faço um short ou eu gravo um outro vídeo. É muito importante que vocês entendam todo esse processo. Eu estou sendo repetitivo porque, como eu falei, não é fácil de ser entendido. Beleza? Eu espero ter esclarecido a dúvida de muitos. Mande para outras pessoas, curta o vídeo, se inscreva no canal e valeu!